Irmãos, antes de entrar para aquilo que eu gostaria de compartilhar aqui essa noite, não poderia, avançar sem antes fazer uma breve recapitulação daquilo que a gente falou durante todo esse mês. Como o Robertão disse, a gente tem compartilhado a respeito de oração, um Deus que nos ouve. E durante todo esse mês, se você não pôde estar em todos os cultos, você pode acessar lá o YouTube e ver que estão todas as pregações lá, para você pegar o raciocínio que foi trabalhado durante todo o mês. Mas, falar de oração, a gente precisa entender algumas coisas. E como eu disse, eu vou ser breve aqui, apenas para relembrar. A profundidade disso tudo está lá no YouTube, o que foi compartilhado a cada domingo. Mas o primeiro aspecto que a gente precisa entender é que a oração não é um aspecto, não é uma característica só do cristão. Porque muitas vezes a gente acha, não, só crente que ora. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque a gente vê em toda a narrativa da palavra de Deus no Antigo Testamento que os povos pagãos, as pessoas que não conheciam a Deus e que adoravam outros deuses, eles também oravam. E a oração, ela fala de falar com alguém. Você fala. É a oratória, você está falando com alguém. E esses povos pagãos, eles também oravam aos seus deuses. Então nós precisamos entender que a oração não é apenas exclusividade nossa. Então, sabendo disso, nós precisamos entender, não, peraí, se outras pessoas de outras religiões que adoram outros deuses oram, então o que me diferencia eu, sendo cristão, com um não cristão ou com uma pessoa que adora outro Deus? A gente precisa fazer uma análise das nossas orações, porque muitas vezes a gente está achando que nós estamos orando para Deus, mas nós não estamos. É por isso que muitas vezes a gente sente que a nossa oração não passa do teto. Quem aqui já não teve essa sensação? Você vai orar e parece que o negócio fica travado, o negócio não flui, o negócio não sobe, é um negócio esquisito. Por quê? Porque nós estamos orando de uma maneira incorreta. Os discípulos de Jesus, eles poderiam ter pedido para Jesus ensinar eles como é que curava os enfermos, como é que ressuscitava os mortos, como que curava um paralítico. Poderia ter pedido um monte de coisa para Jesus ensinar eles. Mas sabe a única coisa que eles pediram? Jesus, ensina-nos a orar. Porque ao ver Jesus falando com o Pai, eles viram uma maneira correta de orar. Porque a oração naquele tempo também era comum, os fariseus oravam. E o próprio Jesus chama a atenção dos fariseus quando ele dá o exemplo. Que eles queriam ficar nas esquinas, nas primeiras filas, aparecendo, falando bonito, falando alto, para que as pessoas pudessem achar eles religiosos. Então, alguma referência de oração os discípulos tinham. Mas eles viram algo diferente em Jesus. E aí, então, eles pedem, Jesus, nos ensina a orar. E aí vem toda aquela narrativa lá de Mateus, que ele vai falar a respeito. E duas coisas a gente precisa prestar atenção. Para quem eu oro? Porque muitas vezes nós estamos achando que estamos orando para Deus, mas nós não estamos. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos orando, nós não estamos orando, aliás, para um Deus pagão, para uma imagem, para uma estátua, ou seja lá o que for. Mas nós estamos adorando um outro tipo de Deus que é comum hoje, que é o nosso egoísmo. Nós estamos orando para o Deus ego. Então a nossa oração ela é recheada de quê? De pedidos para mim mesmo. Eu só peço para mim, eu só penso em mim, eu só lembro de mim. E isso não é orar em nome de Jesus. Isso é orar em nome do ego, do meu estômago, do meu ventre, da minha fome. Então eu peço só para mim. Então para quem eu oro? Você está orando para Deus ou você está orando para o seu egoísmo? Analise os seus pedidos, as suas orações. E em nome de quem eu oro? Porque a gente tem, como costume falar, em nome de Jesus, amém. E muitas vezes nós não estamos orando em nome de Jesus, nós estamos orando em nome próprio. Porque quando nós oramos em nome de Jesus, é a vontade dele que vai prevalecer.
e que deve prevalecer. Será que nós estamos orando em nome dele ou em nosso nome? Tudo que pedimos, tudo que oramos, a assinatura que vem embaixo é Guilherme ou é Jesus? É a vontade dele ou é a minha? Então, meu irmão, a gente precisa analisar isso. Para quem que eu estou orando e em nome de quem eu oro? Entendendo isso, eu vou entender também que Deus não é um gênio da lâmpada. Porque muitas vezes a gente acha que, eu vou orar, eu vou pedir qualquer coisa e que Deus vai me dar. E infelizmente a gente já foi bombardeado, com versículos fora do contexto e que nos estimulam a pensar errado, de uma forma errada. Porque fala que se você pedir qualquer coisa em meu nome, assim eu iria dar a vocês. Mas a gente se esquece que nós estamos pedindo em nome de Jesus e a vontade dele que vai prevalecer, e não a nossa. Então, Deus não é o gênio da lâmpada. Se você está usando a oração para pressionar Deus, jogar ele na parede, falar, Deus, eu preciso disso, eu quero aquilo. Meu irmão, você está orando errado. Você está fazendo tudo errado. Não é esse o propósito da oração. O propósito da oração é o quê? É gerar intimidade, relacionamento. Porque quanto mais eu conheço o meu Pai, mais as suas vontades são feitas na minha vida. Porque aí eu começo a entender. Eu paro de orar por coisas que não fazem sentido mais. Eu deixo de pedir por coisas que eu já entendi que aquilo não é a vontade de Deus para mim. Mas isso só é proporcionado num ambiente de intimidade. Então ore nessa perspectiva de gerar um relacionamento. E nós vimos também que a oração tem alguns aspectos, e um deles é a intercessão. Muitas vezes nós estamos orando apenas pedindo, mas nós esquecemos que orar também é interceder. Você tem intercedido por alguém, por alguma causa que não seja a sua? Porque a intercessão, ela fala de eu me colocar diante de Deus em favor de outra pessoa, em favor de outra causa que não seja a minha, que não seja eu. Então, será que você tem intercedido pelos seus irmãos? Muitas vezes não. Sabe por quê? Porque a gente não se relaciona como deveria. Porque se eu me relacionasse de uma maneira intensa e profunda com os meus irmãos, eu iria saber quais são os motivos, quais são os pedidos, o que meu irmão está passando dificuldade, o que ele está precisando, o que Deus precisa fazer na vida dele, e eu iria orar naturalmente. Não iria precisar da gente fazer lista de pedido de oração, mas nós voluntariamente e espontaneamente nós iríamos interceder uns pelos outros. Mas nós não fazemos isso, porque os nossos relacionamentos são superficiais. E outro ponto, a palavra fala para a gente interceder pelas autoridades. Agora pegou, né? Como é que eu vou orar para um governo que eu não concordo? Como que eu vou orar por alguém ou por pessoas que não me representam? Meu irmão, não sei. Eu só sei que você deve interceder pelas autoridades, como fala na palavra. Para o quê? Para que a gente tenha uma vida de paz e prosperidade aqui na terra. Então não importa quem Deus resolveu colocar no governo. Você tem orado, você tem intercedido por esse governo, ou você é daqueles que só critica, que só aponta os erros? Eu não estou falando que isso é errado, mas é necessário que a gente também faça a outra parte, que é interceder. Nós devemos lutar, nós devemos alertar por aquilo que é feito, que não condiz com a lei e com a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nós também devemos interceder. Então, meu irmão, interceda pelos irmãos, interceda pelo governo, porque esse é o mandamento, essa é uma ordem que nós devemos cumprir. E dito isso, eu queria que você abrisse lá em Mateus, no capítulo 26, abre aí, Mateus capítulo 26, 36.
Mateus, capítulo 26, versículo 36. Beleza? Todo mundo achou? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou a seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo nos traga revelação. Quebra, Senhor Deus, as fortalezas, as distrações que nos impedem de ouvir, Pai, e de receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite, Deus. Que o Teu Espírito Santo seja aquele que conduza todas as coisas, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, aqui nós temos um episódio final, onde Jesus já está a ponto de ser preso, crucificado e morto, e é onde ele chama alguns de seus discípulos para ir para um lugar isolado para orar, para vigiar, porque ele já sabia que era chegada a sua hora. E o que eu gostaria de chamar a atenção nesse texto, para a gente poder começar aqui, é o fato de que ele chama a nossa atenção para 2 aspectos que muitas vezes nós não nos ligamos. Porque nós achamos que orar é apenas pedir, é apenas interceder. Mas nós esquecemos da outra parte, que é vigiar. Que é quando as nossas orações encontram a ação. É quando eu oro, é quando eu coloco as minhas petições, as petições dos meus irmãos diante de Deus, como fala lá em Filipenses 4, e essa é a parte que nós devemos fazer. Então a oração fala de algo espiritual, dessa parte que nós precisamos orar. E vigiar fala sobre o que devemos fazer junto às nossas orações. Então essa vigilância é o que Jesus chama a atenção aqui para os seus discípulos. Olha, vocês não conseguiram vigiar comigo nem por 1 hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, por que devemos entender essa diferença entre orar e vigiar? Porque agora nós entendemos o que é oração, nós estamos caminhando para orar segundo aquilo que Jesus nos ensinou, mas nós estamos esquecendo da outra parte, que é vigiar. Por que nós precisamos entender isso? Porque existe uma grande diferença, um abismo entre orar e vigiar. Existe uma diferença muito grande da teoria e da prática. Existe uma diferença daquilo que pedimos e daquilo que fazemos. E isso não é exclusividade apenas no nosso contexto de igreja, mas isso nós somos bombardeados e desde quando a gente se entende por gente. Por quê? Porque nós estudamos, nós estamos na escola, e muitas vezes depois que a gente sai, a gente vai para a vivência, a gente fica pensando, não, velho, para que eu estudei isso? Para que aquelas equações, aqueles negócios tão esquisitos, aquelas teorias doidas, eu nunca mais vou usar isso. E aí a gente vai para a vida, e muitas das coisas que a gente aprende na escola, a gente esquece. A gente esquece. Se você resolver fazer uma prova aí de Enem, de vestibular, você vai ter que fazer um mega resumo, porque você não vai lembrar de nada. Porque você só reteve aquilo que você entendia que era importante.
E aqueles que fizeram faculdade, aí o negócio piora. Porque na faculdade a gente vê muitas coisas, mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, meu Deus, parece que você precisa fazer um outro curso prático para você tentar traduzir tudo aquilo que você aprendeu em alguma coisa que vai ser relevante. Porque muita coisa também que a gente aprende na sala de aula, ou a gente faz diferente, ou a gente faz de outra forma, mas no mercado de trabalho as coisas precisam ser adaptadas. Então a gente é bombardeado com isso, a gente vive nessa tendência, essa distância entre a teoria e a prática. Nós vivemos nessa distância entre orar e fazer alguma coisa. Muitas das nossas orações, dos nossos pedidos, dos nossos clamores, apenas Deus pode fazer. É um milagre assim que não tem o que fazer. Você ora e entrega para Deus, porque aquilo ali, meu irmão, você não tem condição mais nenhuma de fazer nada. E muitos dos nossos pedidos têm essa característica, que é só um milagre de Deus. Mas a maioria dos nossos pedidos e das nossas orações, existe a contrapartida. Existe a nossa responsabilidade de fazer respondidas essas orações. Porque muitas vezes nós estamos terceirizando tudo. Nós oramos, fala, Deus abençoa, amém. E aí a gente recebe, a gente ouve uma palavra, e quando chega na segunda-feira, quando a gente vai trampar, quando a gente vai estudar, a gente já esquece tudo, parece que liga outro ser, e a gente passa a viver no automático como qualquer pessoa que não tem Deus. E lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22 e 24, ele fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece de sua aparência. Jesus atacou isso com os fariseus. A hipocrisia. O que Jesus ficava grilado com os fariseus era a hipocrisia, de falar e não fazer, de apontar o caminho e não ajudar com que os irmãos percorressem aquele caminho. E além do mais, colocavam mais fardos pesados. E aí lá em Mateus 23, no versículo 3, ele fala: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Obedeçam os fariseus, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Meu irmão, isso aqui está ligado demais com a gente. O que a gente tem pedido para Deus? E o que a gente tem feito durante toda a semana, durante a nossa vivência? E aí eu separei alguns exemplos aqui de umas orações mais comuns que a gente faz. A primeira delas é: Deus, eu quero te conhecer. Eu quero entender qual que é a sua vontade para mim. Quem nunca orou isso aqui? Todo mundo já orou. Em momentos de desespero, em momentos de virada de fase da vida. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser? Beleza, a gente ora. Mas aí eu te pergunto, a vontade de Deus vai se revelar, e ela é revelada através da palavra. A vontade de Deus para nós é revelada através da Bíblia, das Escrituras. Então, se você quer conhecer a Deus, quanto você tem meditado nessa palavra? Qual é a sua frequência de cultos? De domingo, de quarta-feira, que é o estudo aqui da palavra, onde a gente destrincha versículo por versículo. Quantos livros você tem lido? Porque a gente é bom de pedir, a gente é bom de orar, mas de fazer, a gente não faz muita coisa. Então, meu irmão, quer conhecer a Deus? A vontade dele está aqui, na palavra. Medite na palavra de dia e de noite para que seja bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Senhor, me ajuda contra a pornografia, contra a sensualidade. Muitos têm grandes dificuldades com a pornografia, com a sensualidade. E aí a gente ora, a gente muitas vezes faz jejum, a gente chora. Mas aí vem a pergunta:
Eu continuo participando de grupos de WhatsApp que ficam enviando vídeos pornográficos? Eu ainda continuo seguindo perfis no Instagram, onde as pessoas postam fotos sensuais e isso faz com que eu peque, faz com que eu caia. Eu continuo fazendo isso? Porque eu oro pedindo. Mas o que eu tenho feito? Então é necessário a gente identificar os gatilhos que nos fazem entrar nesse abismo, daquilo que pedimos e daquilo que fazemos. Deus, ajuda a igreja a pagar as contas, ajuda os missionários, ajuda a África. O Rafa compartilhou aqui, né, que os 2 primeiros meses a gente fechou no vermelho aí. E aí a gente ora, a gente ensina, a gente fala. Mas, meu irmão, quanto de dinheiro eu tenho investido na causa? Quanto de dinheiro eu tenho colocado no reino de Deus? A gente teve aí a tragédia agora lá na África, em Moçambique, que a Missão África até ajuda e faz trabalho lá. E temos várias outras mobilizações aí nacionais. E a gente pode ajudar, a gente pode se envolver. A gente só ora, ou a gente tendo condições de abençoar, de fazer alguma coisa, será que a gente tem feito? Então, meu irmão, essa oração ela tem que encontrar a prática. Ela tem que encontrar a ação nas nossas vidas. Porque senão nós iremos ficar como os fariseus, hipócritas. Deus, desperta a igreja na evangelização. Às vezes a gente fica com os discursos, né? Tipo, a igreja não evangeliza, a gente não sai para a rua, a gente não faz mais nada. Meu irmão, isso é um dos tipos de evangelismo. Mas o evangelismo mais eficaz é aquele que você relaciona com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas ao seu redor. Então, quanto você tem testemunhado de Jesus? Qual que foi a última vez que você falou de Jesus para um amigo, para um colega de trabalho? Qual foi a última vez que você compartilhou com alguém, quando essa pessoa estava angustiada, aflita, precisando de um homem, de uma mulher de Deus ali? E você falou, não, Deus te abençoe. Não, meu irmão, a igreja somos nós. O dever de evangelizar é nosso, é meu, é seu. Quanto você tem testemunhado e falado de Jesus para as pessoas? Deus, eu preciso de um emprego, preciso de um trabalho, não consigo organizar minhas finanças, me ajuda. A pessoa ora desse jeito. Aí sabe o que ela faz durante a semana? Dorme até meio-dia, fica o dia inteiro assistindo Netflix e ora pedindo para Deus abençoar. Achando que vai vir um cara engravatado lá com a pastinha, batendo sua porta, ô, precisando de emprego aí? Meu irmão, vai para a rua, vai distribuir currículo, vai atrás, vai fazer algum curso, se mova, porque em você se movendo, Deus vai abrindo as portas. É claro que Deus pode fazer um milagre, eu não duvido disso, mas nós precisamos fazer aquilo que é a nossa responsabilidade. Eu gasto muito, eu não consigo organizar minhas finanças. Meu irmão, monta a planilha no Excel, para de gastar mais do que você ganha. Para de fazer conta, se o cartão de crédito é um problema, corta, rasga, cancela. Mas para. Para de ficar pedindo para Deus te abençoar com sabedoria, para você gerir os recursos que Deus tem te dado, mas se você não se controla. Então identifique. Ou às vezes você está acomodado, ou aquilo que você ganha não é o suficiente para pagar suas contas, meu irmão, se capacite. Para de gastar dinheiro com besteira e vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade, vai se informar, para que você possa, de alguma forma, mudar de emprego. Às vezes é isso que você precisa, para que você possa ganhar mais. Mas enquanto você ficar acomodado, meu irmão, você vai ficar nessa aí por muito tempo. E por último, esse exemplo, nós oramos pedindo paz, principalmente quando vira o ano, né? A gente muitas vezes fica com as superstições, né? Vou passar de branco, o que eu quero é paz, paz e amor, não quero tretas, quero ficar longe de treta esse ano, porque o ano passado foi pesado por conta de eleição.
Aí beleza, a gente ora. Aí a gente está lá no Facebook mexendo, vê uma postagem, coça os dedos e começa. Começa a entrar em discussão, começa a entrar em polêmica, começa a emitir opiniões. E aí, meu irmão, o inferno ele começa a te visitar. Porque você não vai ter paz. Você não vai ter sossego. Porque aquilo lá é um mar sem fundo. Então queremos paz, pedimos por paz, mas nós não conseguimos ficar longe das tretas. Toda treta que tem, a pessoa está no meio. Como que você quer ter paz desse jeito, velho? Não tem jeito. Você precisa cortar isso da sua vida. E lá em 1 Pedro, gostaria que vocês abrissem, capítulo 5, versículo 8. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8. Agora que aquele mesmo Pedro, que estava com Jesus lá no monte, onde Jesus chamou a atenção dele para, vigia, a carne é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora olha o que Pedro fala aqui. Pedro entendeu. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Porque logo depois daquele episódio, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que Pedro nega Jesus. Jesus fala, olha, fica ligado, velho, fica atento, vigia aqui comigo, porque em pouco tempo eu vou ser entregue. E os caras dormiram 3 vezes. E aqui, em 1 Pedro 5,8, a gente vai ver como que ele entendeu. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam-lhes firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, aqui Pedro, ele entendeu aquilo que Jesus tentou falar para ele lá no monte. E algumas coisas que nós precisamos prestar atenção nesse versículo aqui. Logo de cara ele fala, sejam sóbrios, vigiem. Aquilo que Jesus falou para ele, agora ele está replicando. Ele entendeu. E em outras passagens a gente consegue ver os verbos de ação que é colocado para que a gente entenda a nossa responsabilidade. Então, em muitas passagens, em Tessalonicenses, Colossenses, Tiago e Efésios, vai falar, vigiai, estejam atentos, estejam alertas, afastem-se, vistam-se, fiquem longe. São verbos de ação, para que a gente possa ficar ligado. Porque nós temos um inimigo das nossas almas que trama 24 horas por dia, pensando numa maneira de nos derrubar, pensando numa maneira de fazer com que a gente vire, sabe o quê? Aqueles crentes nominal, que infelizmente hoje está crescendo. A pessoa frequenta culto, a pessoa participa de igreja, mas a vida dela não reflete nada de Jesus. É o evangélico nominal. E tem um livro, eu já até compartilhei isso em outras vezes, do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Menor Aprendiz, como é que chama? É isso aí. Menor aprendiz. Que ele fala que o melhor não é uma pessoa sem religião, é uma pessoa que tenha uma religião, mas uma religião que não afete nada, porque ele não vai ter preocupação nenhuma com esse cara, porque ele sabe que ele é um hipócrita, que ele sabe que ele escuta tudo aquilo ali e não vai praticar nada. Então ele fica de boa, ele não precisa atazanar ele. Mas para ele ficar ligado para aqueles cristãos, e principalmente aqueles cristãos que oram, aqueles cristãos que se colocam diante de Deus, porque eles sabiam do poder da oração, do poder do relacionamento do pai com o filho. Então Pedro aqui, ele compara o diabo com o leão, porque naquela época, a galera era jogada para os leões comerem. Então ele dá essa comparação
de que o diabo fica ao nosso redor, apenas procurando e rugindo a quem devorar. Então, meus irmãos, existe uma coisa que nós precisamos entender aqui também. Que os leões, eles são estrategistas. Eles são animais da selva que eles caçam para sobreviver. E uma das coisas que eles fazem é caçar à noite. Sabe por quê? Porque à noite a visão deles é melhor e dos animais pequenos que eles vão caçar é inferior. Eles não conseguem enxergar direito. Então eles preferem caçar à noite do que muitas vezes de dia. Eles caçam de dia também. Mas eles usam dessa estratégia porque a sua visão é melhorada. E aí eles atacam geralmente os filhotes e os animais distraídos. E aqui a gente precisa entender que muitas vezes nós estamos distraídos com muitas coisas. E nessa nossa distração, ele vem e nos derruba. Ele vem e traga aquilo que nós recebemos, aquilo que nós estamos tentando aprender e nos esforçar em viver. Ele fica à espreita, procurando, rugindo a quem devorar. Então é preciso resistir. Essa resistência, ele fala de resistirmos à hipocrisia, de aprendermos e não praticarmos, de orarmos e não fazermos aquilo que é a nossa responsabilidade. Porque enquanto a gente continuar vivendo dessa forma, meu irmão, o leão, ele vai continuar nos atacando. Ele vai continuar nos matando. Então esse movimento, essa resistência que Pedro fala aqui, ela requer de nós uma resistência. Resistir-lhes, resistam-lhe. É o que ele fala aqui. Permaneçam firmes na fé. Essa resistência, ela fala de uma ação, de um movimento. Então, meu irmão, não fique parado. Que as suas orações não fiquem apenas no campo espiritual. Mas analise as suas orações e veja que muitas delas faltam esforço nosso. Falta um pouco de vontade para a gente alcançar aquilo que a gente tem orado, aquilo que a gente tem pedido. E essa noite a gente não poderia encerrar de outra forma, a não ser orando. Queria chamar os meninos do louvor. Porque o mês inteiro a gente falou de oração. O mês inteiro a gente ensinou, a gente compartilhou, a gente veio aqui alguma sexta-feira para orar. Mas nós precisamos, meus irmãos, nos movimentar. Nós precisamos agir para que essas nossas orações, esses nossos pedidos, eles possam sair do campo da imaginação e entrar para a prática. E eu queria que você fechasse seus olhos aí. E que você pudesse agora fazer uma análise daquilo que você tem orado, daquilo que você tem pedido. Porque a grande verdade é que nós oramos muito pouco.
E as poucas vezes que a gente ora, muitas vezes, ela não é acompanhada com uma ação, um movimento prático. Então, dentro daqueles exemplos que eu dei lá, qual que você se identifica? Ou se eu não citei algum, você sabe aí aquilo que tem sido difícil para você? Que você possa orar aí agora no seu lugar e deixar com que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração.